Olá, meus amigos, tudo bem? Todos vocês aqui no estado do Mato Grosso, no Brasil inteiro, muito obrigado novamente pela sua audiência extraordinária aqui no VT Business. E para você acompanhar o que nós estamos assistindo é o YouTube do VT News. Este aqui é o nosso canal para que você acompanhe tudo que nós vamos discutindo, falando de negócios no modo geral, falando de desenvolvimento econômico. E hoje nós vamos falar de potencial regional, potencial da cidade de Querência aqui no estado do Mato Grosso. E hoje eu recebo aqui um prefeito da cidade, o Gilmar Wentz. Tive que olhar aqui, porque é nome austríaco, nós estávamos até falando sobre isso agora, às vezes dá uma enrolada na língua, mas é isso mesmo. Recebo agora o prefeito Gilmar Wentz, e que começou a sua carreira como vereador, está como prefeito pelo segundo mandato, provavelmente fazendo um bom trabalho, porque senão não seria ser reeleito, né, Gilmar? Seja bem-vindo aos estúdios da Vortio Comunicação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim, uma satisfação estar aqui, principalmente poder falar com bastante gente, um público diferente daquilo que a gente é acostumado. E nada melhor da gente ter a oportunidade, né, de levar o que nós temos de bom na nossa região, o que nós ainda precisamos na região como um todo. O Vale do Araguaia cresce, a exemplo do Mato Grosso, a passos largos, e toda vez que você tem a oportunidade de falar, difundir, mostrar a nossa realidade, a nossa região, a gente precisa valorizar, aproveitar essas pequenas oportunidades, porque fazem toda a diferença lá na frente. E ó, Gilmar, o objetivo aqui é exatamente esse: mostrar o que Mato Grosso tem de bom, o que está acontecendo e principalmente as oportunidades. Então, para as pessoas que estão talvez aqui nos vendo pela primeira vez ou ouvindo falar de Querência pela primeira vez, fala para a gente sobre a cidade, localização, número de população, médio ali, o que as pessoas encontram de bom, de maravilhoso nessa cidade. Bom, hoje, bem diferente de quando eu cheguei lá em janeiro de 92, quer dizer, fazem 34 anos atrás. Querência é uma cidade que está no Médio Araguaia, de Cuiabá, afastado 860 quilômetros, pela estrada asfaltada mais perto que nós temos. Na 158, ela não está no eixo da 158, um pouquinho deslocado, mas a distância nossa da Barra do Garças, que é no extremo mais para baixo do Vale do Araguaia, e a Vila Rica, a última cidade saindo do Mato Grosso, já entrando Pará, nós estamos no meio, a 450 quilômetros de cada lado. Então, nós estamos no Araguaia, no Médio Araguaia. E o município de Querência a colonização foi feita pela Copercana. O primeiro morador que assumiu aquele lugar, que era fazendas de pecuária grande, quando foi colonizada, foi em março de 86, chegou a primeira mudança de uma área colonizada, né? Não em assentamento, mas área colonizada mesmo, a exemplo de Sinop e outras regiões do estado do Mato Grosso. Em março de 86, chegou a primeira família, e em 19 de dezembro de 91 foi assinada a lei da criação do município de Querência. O então governador Jaime Veríssimo de Campos assinou, e em 92 teve a primeira eleição. Eu cheguei dia 8 de janeiro de 92. No começo, Querência, a Copercana tentou diversas atividades, por exemplo, com culturas alternativas da época, urucum, que não deu certo, seringa, que não foi, arroz, teve. Nós não tínhamos uma região muito rica em madeira nobre, nós tínhamos madeira, sim. Querência é um lugar que tem madeira, mas não madeira nobre. Então, a madeira, o ciclo da madeira, eu acho que ela sustentou Querência por uma década praticamente, né? De 92 até 2002, a madeira era quase praticamente a principal economia nossa, e junto com isso, o boi já estava lá, a pecuária extensiva estava, veio arroz, a soja começou a entrar devagarzinho, e hoje Querência conta com uma área agricultável de 450 mil hectares de soja, né? A segunda safra de milho, próximo dos 300 mil sacos, 300 mil hectares. Nós temos um pouco de algodão, apesar de que nós não estamos numa região muito favorável à produção de algodão. A Maggi, por exemplo, gigante no agronegócio mato-grossense brasileiro, ela tem uma área em Querência e ela plantava até a safra 25, algodão. Chegou a plantar 25 mil hectares de algodão e uma grande algodoeira moderna, e no ano de 26 não plantou um pé de algodão, porque a conta neste momento não está fechando, porque o custo está elevado, a qualidade da fibra na nossa região, em função da altitude, ela não é tão boa quanto é em regiões mais altas, e a capacidade produtiva, né, desse estilo que está sendo cultivado hoje,
ele não está sendo tão viável, então por isso que ela recuou. Mas a Bom Futuro está ali por perto, a CLC Agrícola está por perto também, Roqueto, então tem algodeiras ainda, quer dizer, então é uma terceira, né, fora soja, fora milho, mas eu acho que é a cultura do feijão, calpi, outros pulses que nós temos na região tentando. A cidade vizinha, Canarana, é a capital mundial do gergelim, ela se intitula assim, e é Já assim ia mesmo. perguntar dessa cultura, que eu ouvi falar que a região é muito forte É também muito nessa forte, produção mas do gergelim. mais forte é Canarana, porque a Canarana está um pouquinho mais abaixo, no paralelo do que Querência, tem um regime de chuva um pouquinho mais, teoricamente, mais curto, mais fraco um pouco, E favorece essa cultura. favorece a cultura e dificulta um pouco a segunda safra do milho. Não que ela favorece o gergelim, mas ela deu espaço para que o gergelim ocupasse a área. Tem umas áreas um pouquinho mais, são menores produtores, é umas áreas um pouco mais, um perfil de solo diferente, com mais diferença, não é tão padronizado. Nós temos em Canarana tem um pouquinho de pedra, tem um pouquinho de areia, é mais ondulado um pouco, então, e menores produtores, e ela encaixou muito bem. Tanto que o gergelim lá, no ano de 24, ela deu mais do que deu mais para o produtor do que soja, do que milho. Então, tanto que em Canarana, salvo engano, nós temos 10 empresas, ou 11 ou pouco mais, eu não sei certinho, que mexem exclusivamente com o gergelim. E as grandes do Brasil que mexem com isso estão em Canarana. Querência, nós temos uma empresa ou outra começando um pouquinho, e claro, Querência já chegou a ter também 50, 60 mil hectares de gergelim plantado, né? Naquela janela onde é que o milho já não entra mais, vem o gergelim. No passado tentou-se o feijão calpi, feijão mungo, girassol, sorgo. Então, são alternativas que estão sendo criadas para realmente ter a segunda safra, porque a vontade do produtor existe, mas a necessidade de ter a segunda safra também, para você diluir custos, você aproveitar máquinas, você aproveitar o pessoal na fazenda. Então, é óbvio, a segunda safra ela se tornou fundamental no estado, e praticamente toda a região de Querência ela comporta uma segunda safra. E isso se deve a quê? Deve que nós encurtamos, quando falo nós, o setor agro, e estão falando de pesquisa, estão falando de Embrapa, estão falando de multinacional, ela conseguiu encurtar o ciclo médio da soja, eu acho que em 30 anos, em uns 20 dias. Né? O que era ciclo precoce há 30 anos atrás, 120 dias, hoje não é mais, hoje é ciclo longo. Então nós encurtamos e o período chuvoso é o mesmo. Então nós coube a segunda safra de milho. Talvez um dia nós consigamos fazer com que o milho encurta um pouco o seu fase de pré-pendoamento, né? Quer dizer, hoje... Aí nós estamos falando de uso de pesquisa, de tecnologia, Exatamente. né, de analisar cenários, a parte climática, né? É mais difícil um pouco, mas a pesquisa caminha para isso, né? Para Isso. intensificar o uso. Claro, Isso aconteceu com a soja também, né? Que a Com Embrapa fez certeza. exatamente isso no passado, né? A Embrapa fez e hoje todas as multinacionais fazem, né? E tanto que tem uma coisa assim, tem muito investimento nessa área porque é uma economia, é uma commodity e muitos têm interesse nisso. Não é só a Embrapa, não é só o governo, não é só o produtor. As grandes trades, as grandes empresas de químico, de biologia, de biotecnologia, elas querem cultivares e culturas que ela possibilita ela empregar o seu recurso tendo retorno. Então, é óbvio, eu acho que o estado inteiro está em transformação. Se nós olharmos em 20 anos o quanto o estado cresceu, Querência não foi diferente. Nós somos hoje, Querência, acredito que nós somos a sétima área em área de extensão de cultivo de soja no estado de Mato Grosso. Nós estamos entre as 10 maiores do Brasil, né? E claro, falta na nossa região, pela dificuldade e pela distância, a questão de industrialização mais próxima, né? Nós temos hoje, por exemplo, a etanol de milho, que é uma transformação no estado desde 2017, com a vinda da primeira usina de etanol de milho, exclusiva de milho, em Lucas do Rio Verde, FS. Hoje também está em Querência sendo construída uma usina de etanol de milho. Mas a região, em Canarana, já tem uma usina de etanol da Alvorada, e também temos em Porto Alegre do Norte, um pouquinho mais ao norte, a Três Tentos. Quer dizer, então, na questão do milho, já estamos industrializando. A soja que estão plantando há 40 anos, no Vale do Araguaia inteiro, não tem nada ainda de transformação do grão em alguma... A exemplo de Primavera, que tem a Cargill lá, que é esmagadora, nós temos a Margem, temos a Bunge em outros lugares do estado, então precisa a soja também passar por esse processo de industrialização. E óbvio, depois disso você tem os derivados, tem o biodiesel, você tem
O farelo pode ser consumido. Eu tenho Até a própria região consome, né, os derivados da soja. Pode consumir. Na verdade, assim, o estado do Mato Grosso é gigante e as Não, oportunidades... e quando você fala da cidade a 800 quilômetros da capital, já dá para o pessoal perceber o quanto, o tamanho de Mato Grosso, né? É enorme, é uma área agricultável imensa. Nós estamos falando aqui de uma cidade que tem 40 anos? 86, 40 anos. 40 anos, muito nova. Vamos falar que teve esse boom de crescimento desses commodities, talvez nos últimos 20, 25? 20 anos. 25 anos. Exatamente. Porque aí é onde... O reflexo do Estado. O que aconteceu no Estado aconteceu lá. O interessante é que nós estamos falando de uma outra cidade, num outro eixo, que tem também um crescimento econômico tal qual nós estamos falando, qual nós conhecemos hoje aqui, Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, né, que cresceu, que é mais conhecido Começou no antes. mundo nacional. Na verdade, aí o eixo da 163 converge para ela e nas suas laterais uma área agricultável maior do que o eixo da 158. Certo. Isso é verdade, esse fato ninguém Mas o crescimento da cidade demonstra que lá também tem espaço para muita gente chegar. Você falando aí também das grandes multinacionais estando lá, chegando agora a biodiesel, FS Biodiesel. Álcool. Etanol de milho. Certo, legal. Então isso vai dar também mais uma pujança para a região. Uma cidade muito nova, como você está comentando. Acho que a gente tem que comemorar, sim, o potencial dessa cidade. Com certeza. A Querência é uma das cidades que cresce. E Querência, fazendo uma parte aí, foi o município que mais cresceu entre 2010 e 2022. Entre o censo de 2010 e o censo de 2022, o município de Querência foi o município que mais cresceu em população, em percentual, no estado de Mato Grosso e o sexto no país. Então, olha que realmente... E eu acredito que nessa pujança, nessa velocidade de crescimento, nós estamos continuando, né? Não sei até onde é que vai chegar, hoje, Querência 2021, 26, nós estamos com 31.100 habitantes, segundo o IBGE. Claro que, neste momento, né, com a vinda da construção da FS, a gente sente no corpo, para quem está lá na frente da gestão, a dificuldade de atender na saúde, na educação, em habitação, esse pessoal todo, esse pessoal volante, que eu sei que nem todos ficarão. Vai passar a construção, né, que se estima que mais de 2.000 homens no pico da construção vão estar ali trabalhando. É claro que para a operação depois não precisa tudo isso, talvez 10% disso, de 300 pessoas ou mais, mas os serviços indiretos que é gigante, é gigante. Que virão por conta disso gigante. Então, a terceirização, a mão de obra, né, é muito grande. Você vai ali desde a pessoa que faz a manutenção predial, até mesmo a troca de um pneu. São variadas as possibilidades de atendimento, né? Com certeza, e essas usinas são tocadas a energia de biomassa. Então, olha o cultivo da biomassa que nós temos que ter próximas para não se tornar inviável. Energia sustentável. Energia sustentável, ela é renovável, com eucalipto, com bambu, com qualquer outra fonte, com tempo até com capim, não sei, vai ser feito. Mas, enfim, claro que isso para tocar a usina. E uma das coisas que uma usina de etanol vende é álcool. A outra é energia, a outra é DDG, a outra é um óleo. Quer dizer, então, tem várias coisas que... E é óbvio que pessoas terão oportunidade, e por que não? Mato Grosso, se nós tivéssemos... Aí nós temos que pensar em logística, mas hoje, na região, por exemplo, a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que está saindo de Mararosa e tem a previsão para chegada em 2028 na Água Boa, uma extensão de 383 quilômetros, né? Nós vamos estar, Querência vai estar, a sede do município vai estar a 200 quilômetros do trem. Hoje nós estamos em Rondonópolis, isso são 800 e poucos quilômetros. Sim. Quer dizer, então vamos encurtar isso para 200. Quer dizer, será uma alternativa, não vai ser a solução para tudo, mas é uma alternativa. Da mesma forma, a rumo subindo de Rondonópolis, vai chegar um braço aqui em Várzea Grande, vai seguir até Lucas do Rio Verde. Na semana passada, a Ferrogrão sendo destravada, sendo possibilidade de agora ser projetada, estudada, teve o seu desentrave no STF aprovado. Quer dizer, então, abre-se uma perspectiva de que essa região norte do Mato Grosso, margeando a 163, tenha mais fluxo. Quer dizer, então, a competitividade do Estado melhora muito com isso. Muito bom. Só mais uma curiosidade. Posso? Pode. Eu estava agora há pouco lá na Casa Civil, lá
no governo, onde é que hoje foi lançado um programa MT Trifásico. MT Trifásico, onde é que o governo do estado de Mato Grosso, vai sair na mídia amanhã, se não saiu ainda. É a primeira mão. Na primeira mão, né? Ou já tem. Então, vai ter um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, 50% disso é o estado, 50% a Energisa, para fazer linhões de linha trifásica no estado do Mato Grosso. Não só para favorecer o grande produtor, não. Tem pequeno produtor, tem assentamento. Essa é uma reclamação ainda Constante, da indústria, principalmente, com que certeza, falta energia. Com né? certeza. E tem a previsão de 5 mil quilômetros de linhão trifásico no estado. Quer dizer, então, é óbvio, se nós olharmos a 163 duplicada, a 158, daqui a pouco um fluxo. Nós temos uma demanda regional lá da travessia da Marocede, que é a área indígena que não pode fazer o asfalto. Semana passada eu estive lá em Canabrava do Norte, o ministro dos Transportes estava lá, o senador Favro lá lançando também, avançou 12 quilômetros. Lançaram mais 20 quilômetros no contorno leste da 158. Então, são coisas que estão acontecendo no federal, estadual. A gente tem pressa. Nós temos pressa. E eu vejo entusiasmo, né? Que eu acho que é o mais interessante. E o propósito aqui do podcast é justamente falarmos sobre oportunidades, né? Principalmente para quem fala assim, será que eu vou investir em Mato Grosso? Para que cidade que eu vou? Quem sabe Querência? Conheça pelo menos. Hoje é tão fácil você conhecer o Brasil. Querência, para ter uma ideia... O governador, quarta-feira que vem, na outra semana, vai adiantando, nós vamos ter a colheita de milho segunda safra no Brasil, esse ano no Mato Grosso e em Querência. Quarta-feira que vem, dia 13, a partir das 4h30 da tarde, Canal Rural vai estar transmitindo ao vivo de Querência, da Estância Vienne, próxima cidade, a abertura da colheita nacional do milho no Mato Grosso. E o governador vai estar lá. Então, assim, nós vamos mostrar... Vocês estão colocando um alfinete no Papa e as pessoas vão começar a conhecer cada vez mais a cidade. Com certeza, a cidade e o estado. E aí quando você fala... Eu conversei com o Nilson Leitão no podcast anterior, nós estávamos falando sobre um ponto que você tocou aqui, que é a questão logística. Essa é uma dificuldade, né, que todo o Brasil tem de escoar os grãos, né? Essa produção de commodities é muito grande, mas falta, às vezes, a logística. Aí você comentou da FICO e também parece-me que tem uma outra ferrovia descendo do Maranhão, algo dessa forma? Não, do Maranhão tem a Norte-Sul que ela vai, a FICO vai até Mararosa e depois pega a Norte-Sul que vai acabar no Maranhão, Colinas, São Luís. Você acha as duas têm previsão de chegar ali próximo? Não, aquela existe. Nós vamos, vai ter um braço. Um braço, então. Esse braço para ligar ela que é o que falta, né? Vai estar chegando na Gaboa. Quem está fazendo a obra é a Vale. Tem previsão já de por conclusão? Enquanto, a previsão ainda existe para março de 28. Agora, a gente não sabe a questão, porque não é dinheiro federal envolvido. E aí nós estamos falando deste braço ligando a região do Araguaia, a região ali onde vai com a Norte-Sul. Com a Norte-Sul. É uma oportunidade. Quando, por exemplo, hoje sai soja de Querência que vai no trem em Rondonópolis. A partir do ano que vem, se o caminho encurta. Nós vamos até aqui no perto de Primavera, nós encurtamos praticamente 150 quilômetros. A chegada desses trilhos, qual que é, vamos falar assim, o impacto disso na economia da região e principalmente dessa produção agrícola? Na verdade, assim, acaba sendo mais viável a economia. Não é que traz-se oportunidades de ganho mesmo. Por exemplo, eu sei... Para diminuir o custo. O custo, mas o custo sempre... Quanto mais baixo é o custo contra o caminhão? Quem for administrar lá aqui vai ter os custos. Mas é óbvio. Mas tem espaço para todo mundo, quando você tem alternativa, por exemplo, Querência hoje, a navegação. Para quem conhece o Telespires, né, de cá e depois lá em o Tapajós, navegava desde Miritituba, vai a Santarém, vai a Belém, Barcarena e sai. Itacoatiara, lá no Amazonas, Rio Madeira, na Rondônia, né, vai subindo. Quer dizer, existe como também o Rio Grande, aqui embaixo, São Paulo, né, desce um pouco pelo rio, é pouco, mas tem. Cáceres um pouquinho. Né? O Araguaia tentaram ao longo dos anos estudos, mas tem a sua limitação pela topografia, pelo assoreamento. Mas, de Marabá, no Pará, até... Barcarena, Belém, são 500 quilômetros, que em vez de ir de caminhão pode ir de barcaça, já vai de barcaça, já tem. É pouco usado ainda, mas tem essa possibilidade. Aí você fala da parte navegável. Do Xingu para... Não, Xingu não, do rio Tocantins. Tocantins. Sentido Belém.
Ok. Então, Então já vai pela a parte direita, vamos falar assim, do mapa, exatamente. Então, subindo direto para Belém. com certeza. Então, são alternativas, mas... Tá mais viável por ali? Exatamente. Mas se nós tivermos, por exemplo, o trem na Gaboa, nós tivemos um terminal com o tempo. Uma vez se falava fazer um alcoduto de Rio Verde, Goiás, para Paulínia, São Paulo. Talvez um dia isso saia, quer dizer, então o nosso álcool vai estar mais perto de Paulínia do que de Sinop ou de Souriço. Certo. Né? Nós estamos mais perto. É uma alternativa. Então, o que precisa é qualquer atividade agrícola tem que ter viabilidade. Mas, graças a Deus, pela vontade e pela pujança, pela experiência, pela soma de fatores, o Mato Grosso é muito competitivo ainda pela sua gente. Não é pela sua logística, não é, mas é pela sua gente, pelo seu clima, pela persistência e porque realmente nós usamos a tecnologia a que nós tivermos acesso, a gente usa. A pecuária ainda está bastante atrasada, de forma geral, claro. Nós temos regiões, eu estive esses dias aqui em Cuiabá, na Agricorte, onde é que foi apresentado. Nós temos várias empresas que, a hora que a pecuária bovina, tiver uso mais intenso de tecnologia, é óbvio, o que nós já somos hoje o maior, vamos ficar maior ainda. Né? Uhum. Se nós conseguirmos trazer a indústria da carne suína, por exemplo, que hoje está... Mato Grosso já tem, a 163 já tem, nós lá não temos. Mas ela antigamente era exclusiva, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguma coisa de São Paulo, já foi para Minas, já foi para Goiás, atravessou o Mato Grosso do Sul, já está no Mato Grosso. Daqui a pouco, com esses investimentos em energia mais barata, mais fácil, ferrovia, hidrovias, talvez um dia nós saímos pelo Pacífico, nós vamos estar no meio. Infelizmente, o Mato Grosso está no centro da América do Sul. E isso, para qualquer lado que tu corre, é longe. As costas são muito compridas. O Brasil é muito grande, né? Muito Essa grande, é a verdade, né? Então, nós temos essas dificuldades. Mas mesmo assim, você acabou de me dizer ali que hoje Querência é a 7ª maior produtora de grãos do Brasil. Do estado. Do estado de Mato Grosso. do estado de Mato Grosso. Mas fora do estado, nós temos duas... Mas mesmo assim, nós estamos dentre falando do maiores. estado que é o maior produtor do mundo, né? Ser o 7º é fantástico. No Araguaia, nós somos o maior. Ah, tá, ótimo. E eu sei que você tem aí, vamos fazer essa produção de commodities de grandes produtores, mas também políticas voltadas para o pequeno produtor, a agricultura familiar. Você está numa região também voltada para a região indígena, com áreas indígenas grandes, imensas. Como é que você tem trabalhado essa mesclagem envolvendo essa produção de grandes, pequenos e até mesmo indígenas? É um desafio grande, mas que ele precisa ser enfrentado e nós estamos enfrentando. Querência está sendo realmente... O lema da campanha era cuidar de pessoas, as pessoas das mais diversas áreas, nas mais diversas necessidades. Certo. Na educação, na saúde, na estrada, na oportunidade, no serviço. Enfim, Querência... a gente esquece, não vim aqui pautado com números, mas enfim, nós, ano passado... Nós distribuímos, no estado do Mato Grosso teve um programa da CEAF, para agricultura familiar, pré-requisito tinha que estar num CAD único. Querência, nós conseguimos ajudar 115 famílias indígenas com um cartão de R$6.000, é um programa do estado, não me lembro o nome do programa, mas vou falar, é um programa. Querência foi um município que mais fez projetos, mais contemplou famílias com investimento de até R$6.000 para várias atividades. Ele, junto com a Empaer, então tem que ressalvar o trabalho do pessoal da Empaer. Sim, aliás, dias atrás nós entrevistamos aqui também a diretora administrativa lá, ela comentou desse programa e que inclusive agora já estão preparando para fazer novamente esse programa para esse ano. Querência, nós contemplamos 115 famílias indígenas e 2 não indígenas. Mas o pré-requisito está no CAD único. Por vários motivos. Porque não quer, porque é pouco, porque é burocrático, não quer. Enfim, acha pouco, mas é válido. O município fez o suporte para que ele tivesse condição de participar. Com certeza. Hoje nós temos condições. Querência tem uma área de 1.700.000 hectares. Disto tudo, tem 749.000 hectares dentro do Parque Indígena do Xingu e o território Iauí, que foi anexado ao parque. Então, e dentro desse parque nós temos 48 aldeias indígenas, que a grande maioria delas hoje já é acessada por rodovia. Antes era muito por água, eles manejavam o Xingu, e claro, os hábitos, os costumes são daquela época. E como não é uma área que os próprios indígenas não querem isso,
né, desmatar e fazer cultura de soja, de milho. Tem quem quer, tem quem não aceita, a FUNAI não quer, IBAMA não quer, as ONGs estão aí pressionando. Então tem várias modalidades, mas o que nós não podemos é deixar aquele cidadão, aquele indígena... Mas eles têm a pequena produção deles ali de para subsistência, né? Mas ainda dependem de Bolsa Família, dependem de apoio. O ano passado nós tivemos isolamento por causa de corte de acesso por estrada. Então, o governo do estado, através do programa Ser Família, né, da nossa primeira-dama, conseguimos alguma cesta básica para ir ajudando, para defendendo. E, claro, nós estamos agora distribuindo vários kits para agricultores, mais de 100 kits para várias famílias, de que composta com o que seja, com carinho de mão, com enxada, com pulsadorzinho costal, com ferramentas para poder usar. Quer dizer, então a gente precisa, e estamos levando tecnologia, muitos já querem. Nós temos, no parque tem 2 aldeias, 2 comunidades que já vivem com o turismo da pesca, mas tem ainda uma dificuldade, um entendimento com a FUNAI, para poder explorar não pode, quer dizer, então tem uma briga interna muito grande, a gente precisa dar condições de vida para aquela... Eu não estou falando que tem que ir lá desmatar, e não vai ficar com os hábitos, infelizmente, de 500 anos atrás, não vai mesmo. É difícil, nós temos né? que inseri-los de alguma forma, mantendo os seus costumes tradicionais, seus hábitos, ok, sua alimentação originária, ok, mas suportar ela com apoio na cultura da mandioca, que eles usam muito, na cultura do milho, E a gente tem visto cada vez mais, prefeito Gilmar, os próprios indígenas buscando esse desenvolvimento, buscando esse progresso, vindo para a cidade, estudar, fazendo faculdade, viajando o mundo, falando diversas línguas, levando maquinário, né? Eu acho que esse é um caminho que é sem volta. Querência não é diferente. Não é diferente, né? Não é diferente. Imagino que também. seja. E temos empresas, só para ter ideia, tem um programa da Resec, Ricardo Resec, ele é concessionário da Jandira na região, ele tem uma parceria muito grande com o povo Quisede, uma comunidade Quisede lá, onde é que essa comunidade produz mudas de árvores nativas para reflorestamento. Quem banca isso é um projeto da Resec, o seu Ricardo, ele tem isso lá, ele fomenta os indígenas, a comunidade indígena, com material, ele contrata eles, ele compra deles e distribui depois. Quer dizer, então, existe isso. Nós temos um pouco de apicultura que pode ser amplamente melhorado. Nós temos outras artesanato, né? Então, tem como sim. Sim. Claro, você não vai querer que do lado de cada oca, dentro das aldeias, tem uma SW4 parado do lado. Não vai ser assim naquela modelo de agricultura, mas que tenha capacidade de que eles possam sustentar com qualidade, sendo humanizado o sistema de atendimento. Estamos levando as escolas para dentro. Se você olhar, talvez eu consiga te passar depois, uma escola recentemente inaugurada na aldeia Quisede, Polo Baubi, em Querência. Eu acho que é a 2ª, 3ª escola no estado do Mato Grosso, daquele sistema. Primeira, escola que em qualquer lugar do estado ia chamar atenção. Está lá dentro da comunidade indígena. Está atendendo a participação. Agora, claro, nós não conseguimos levar isso para todos ainda. Então, é um trabalho muito, muito, muito intenso. Mas se o estado faz sua parte, a União faz mais um pouco, os indígenas da mesma forma. Nós temos ONGs com certeza parceiras que querem também fazer a sua parte. E além, claro, a gente tem que ir inovando, melhorando e suportar da forma como nós temos condições de fazer. E claro, sempre tem que ir com muito cuidado, porque tanto a questão ambiental, a questão indígena, a questão cultural, né? Cultural, é uma miscigenação, são interesses envolvidos, claro, comerciais, culturais. E o prefeito tem que estar ali com dedos cuidando de todos, exatamente, né? E voltando ao que você comentou, cuidar de pessoas, que talvez seja o foco principal. E só fazendo uma parte quanto a essa questão dos povos originários, e eu acredito que isso está muito em alta hoje, né? Talvez eu mesmo tenha acompanhado muita da tradição indígena vindo para a área urbana. Então nós já temos aqui mesmo na capital vários lugares que fazem as cerimônias indígenas com o uso da ayahuasca, do rapé, né? E o artesanato dos indígenas, né? O pessoal participando cada vez mais. Eu estive no evento em Barra do Garça, um evento de ufologia, lá eu conheci os povos chavantes. Eles participaram do evento, palestraram no evento, fizeram uma cerimônia com música e com as medicinas, que é o rapé. Então, eu, inclusive, vou mandar um abraço lá para o Perfeito, que é o nome dele, né? Não é prefeito, é Perfeito, que é a pessoa, é o representante dos chavantes que estava lá naquele dia, junto com a Ampup, lá em Barra do Garça. E essa, na verdade, acaba sendo uma coisa que
as pessoas, nós aqui da cidade, da área urbana, estamos cada vez mais integrando com os povos originários, conhecendo mais a sua cultura, as pessoas indo para as aldeias. E o governo do estado também fez em alguns pontos com visitação turística para algumas aldeias. E você está lá na entrada do Xingu, né, no portal de entrada para essa região. Temos hoje lá um turismo voltado para a visitação indígena, para pesca, para outras atividades turísticas que quem está nos assistindo agora, de repente, fala assim, vou lá passear, vou lá conhecer a cidade. Tem duas pousadas, uma no povo Caiabi e outra no povo Calapalo, Tanguro. Né? Uma fica bem onde é que o rio Tanguro entra no rio Xingu, né? Então, já tem o Xingu, ele entra ali, tem uma pousada, vem gente do Brasil inteiro, quem sabe do mundo, né? Nós temos o povo que sede onde é que foi inaugurada a escola, tem uma parceria com fundações internacionais, né? Esses dias, ano passado, eu estive na Gaúcha do Norte, no Garupe, que é do povo... A Olimpíada, né, do povo Xingu. Nós tivemos as Olimpíadas lá, nós tivemos a Olimpíadas lá. Essa ficou famosa, porque a Anitta também estava lá. Estava né? lá, a Anitta e o Hulk. Tirou foto com a Anitta? Também tinha foto da Anitta com o Hulk. Então, assim, são coisas, agora a gente não pode vir usar isso só como demagogia, ou então como uma narrativa de que está tudo perdido. Não é, a gente precisa fazer com que aquilo, o povo seja integrado na maneira deles, ao tempo deles, né? A gente precisa respeitar isso, né? Os mais antigos, talvez... A nova geração vai fazer isso um pouco diferente, né? Mas tem que ser respeitado. A gente precisa, porque eles foram os primeiros, estão aqui, têm o seu direito, né? E têm os seus direitos constitucionais. Então a gente precisa, com muito cuidado, né, avançar. Agora, da mesma forma, porque tem pessoas que gostariam que devastasse tudo aquilo e plantasse, que a terra é um espetáculo, um chão realmente agricultável, com certeza. Mas está em pé e vamos preservá-lo dessa forma. Nós temos isso, mas como também tem algumas ONGs ou alguém que querem tratá-los simplesmente como silvícolas. Certo. Viver como vivia 500 anos atrás, isso não é mais possível. Tu vai numa oca lá, hoje tem Starlink, lá tem placa solar, a Energisa pôs, em todo o setor tem placa solar, tem Starlink, tem geladeira. Então é óbvio, eles enxergam na televisão uma coisa e a realidade deles é outra, peraí. Então, nós estamos vendo, sim, tem muitos alunos que estudam em faculdades brasileiras, federais, nas mais diversas áreas. Então, é claro, eles voltam para lá com algum hábito diferente, mas a mudança de hábito não é de uma hora para outra. Isso. Os europeus que vieram para o Brasil, os portugueses que vieram aqui mais de 500 anos, os alemães com 500, com 200, com 300, as coisas foram mudando aos poucos. Então, eu posso falar o seguinte, antes dos Vilas Boas, da família Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, né, eles demarcaram, a pedido do governo federal, né, não sei qual é, década de 40, 50, demarcaram o parque, tem muitos ali que não conheciam nada, o povo era realmente totalmente... Nativo, né? Nativo lá, mas o domínio da navegação marítima, o domínio do ferro, do fogo, da aviação, isso já era popular no mundo inteiro, rádio, e ali, quer dizer, da mesma forma, quando nos livros de história antigo, eu estudei há mais de 50 anos atrás, né, onde é que o escambo era feito, onde é que né, tinha-se aquela questão de trocar espelho com não sei o quê, quer dizer, isso aconteceu na região talvez há 50 anos atrás, um pouquinho mais, 70, 80 anos atrás. Não tem tanto tempo. É muito recente. Você não tem a história de um pai contando para o filho como é que foi tudo muito drástico. Chegou uma hora que, do nada, para um homem de 80 anos, de 70, ou para a criancinha nascendo, apareceu um avião. Quem que contou a história? Quer dizer, você entender tudo aquilo, compreender tudo aquilo, é bastante difícil. Então, a gente tenta se colocar, às vezes, na situação de quem quer ficar daquele jeito, de quem não, para quem não se importa mais, né? Agora, claro, tem jovens ali que não querem ficar naquela... E o que eles gostam, pelo menos, já integraram com o Brasil, gosta de futebol. Não tem aldeia que você vai que não tem campinho de futebol no centro e a pelada come solto toda hora. Eu acho que o mais interessante é fazer essa integração, né? Exatamente. Onde as pessoas são a parte mais importante do processo. E vou, inclusive, eu até já fiz o convite para alguns indígenas virem aqui bater um papo conosco, porque a comunicação, a internet, como você falou, está em todo lugar. Talvez eles daqui a pouco vão estar assistindo a gente falando sobre isso. Com certeza. E se vier alguém de lá, por favor, traga. Pode vir alguém lá, um cacique, um representante. Com certeza. Nós temos pode encaminhá-los aqui. Nós vamos abrir esse espaço para a gente ouvi-los, né? Também, por que não? Nós temos lideranças indígenas que já tiveram
na Europa, nos Estados Unidos, já foram em Nova York, então isso já tem relatos disso, quer dizer, um conhecido bastante do Xingu, Raoni, que fica mais ao norte da MEC, lá perto de, que não fica em Querência, povo Caiapó. Então, assim, mas nós temos lideranças antigas que têm os seus hábitos, conhecem muito, têm conhecimento empírico, têm conhecimento científico próprio, quer dizer, eles têm aquela coisa que eles sabem pelo hábito, e é óbvio, isso é mas a ruptura disso para uma coisa mais tradicional muitas forças antagônicas às vezes, a economia, quem quer deixar assim, quem quer ganhar dinheiro com isso, quem quer vir ali só para visitar, mas o mundo já conhece o Xingu. Eu estive este ano num garupe em Querência, onde é que pessoas, eu encontrei, eu falo, não falo mais tanto, mas eu aprendi português em sala de aula, então carrego o alemão como sotaque um pouco ainda, e eu tive a oportunidade de falar com alemães que estavam lá, que vieram lá, que por já terem vindo 3, 4 vezes para o Brasil, já falam um pouquinho de português. Claro que o alemão que eu entendo é o alemão que veio para o Brasil há 200 anos atrás e era um dialeto. E isso acontece não só lá com a região, visitação dos povos indígenas, como aqui no Pantanal. Às vezes você vai num local do Pantanal aqui, você encontra chineses, alemães, suecos, suíços, né? Exatamente. Gente do mundo inteiro vem conhecer Mato Grosso. Com certeza, Querência, a hora que tiver isso com mais acesso, eu acho que para preservar tem que conhecer, tem que mostrar. Uhum. Então, mas se o indígena que está lá sentado, lá cuidando do rio, das aves, se ele tiver alguém que vai visitar lá e ele for remunerado, ele deixa o mato em pé, ele não estraga, não. Ele quer conservar também, ele sabe que para continuar mostrando tem que estar naquele jeito. Então tem que ter um entendimento. Agora o que não pode é alguém ganhar e não o cidadão da ponta lá, o indígena que está lá sofrendo, tem família, tem as suas carências. Sim. Essa pessoa precisa usufruir. Ela também tem que ser vista. Tem que ser vista, tem que participar desse ganho, né, que isso às vezes não acontece. É verdade. E toda essa questão turística, tem festa acontecendo já na cidade por agora. Querência feira tem de exposição. Nós temos Vamos aproveitar e fazer o convite para quem queira lá já conhecer Querência, já participar de uma grande festa. Exatamente. Além da festa, nós temos dia 4, 5, 6, são 3 dias de festa em Querência. Expoquero é tradicional já, 23ª, salvo engano. Vamos reforçar aqui. Que dia? 4, 5 e 6. Quinta, sexta e sábado da próxima semana. De junho agora. De junho. No dia 3, na quarta-feira, começa as festividades com a abertura da colheita do milho. E naquela oportunidade o governador vai estar em Querência para tu ver o tamanho. Ótimo. Nós vamos estar inaugurando o pelotão do Corpo de Bombeiros, que não tínhamos, agora temos. Nós vamos estar lançando a obra da Politec, lá em Querência. Nós vamos estar entregando 50 casas do programa Ser Família, do governo do estado. Nós vamos estar inaugurando uma escola com 16 salas de aula estadual. E vamos estar assinando um protocolo de intenções entre o governo do estado, através da SEMA, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores e o Instituto Mato Grossense da Carne. Qual o principal objetivo? Dar auxílio ao pequeno produtor Querência. Também contempla, nós temos 5 assentamentos, mais de 100 mil hectares em assentamentos, 1.500 e poucas parcelas de assentamento que começou lá em 93, 94 até hoje, e algumas coisas estão ligadas. E nós temos o maior assentamento próximo à cidade, está praticamente embargado pelo IBAMA há muito tempo, o embargo não sai, fica aquela morosidade, hoje nós temos como fazer. Coletivamente não consegue, porque cada um tem o seu interesse. Tem aquele que derrubou depois de 2008, ele não quer mexer porque vai ser punido. Mas nós temos bastante pessoas que estão perante a legislação, eles estão certos, eles não têm o documento arrumado. Então nós vamos possibilitar para aquele que quer regularizar a sua área, para que ele possa participar do processo produtivo, porque daqui a pouco a multinacional não compra mais o grão de soja dele, nem o milho, nem a carne. E o Instituto Mato Grosso da Carne, pensando nisso, que agora também vai ter a usina de etanol de milho, vai ter DDG, vai ter oferta de proteína por perto, talvez a carne, o boi vai começar a vir mais, mas tem que comprar de quem? De quem está ambientalmente certo, porque é uma exigência do mercado mundial. Eu sei que a China às vezes compra com outra coisa, mas o mercado como um todo, ele cada vez mais olha para que todos os fatores econômico, social e ambiental sejam sustentáveis. Então nisso nós vamos dar oportunidade para aquele cidadão que quer regularizar a área dele. A prefeitura
botando as pessoas, o produtor rural, o assentado, buscando, e a SEMA nos mostrando os caminhos para poder desembargar e aquele lote começar a participar novamente do processo produtivo, porque nós vamos precisar dessas áreas produtivas. Claro, algumas não serão possíveis, salvo, e tem aquele que vai esperar um perdão divino, um perdão do governo federal, Aí vem as questões políticas. Políticas mas a gente não pode ficar só esperando quando ele passa 20 anos e não acontece nada. E nem 20 anos você pode talvez ter um outro rumo. Então, para quem quer se regularizar, é que nem eu escutei hoje aqui em Cuiabá, a prefeitura anunciando um refis. Né? Talvez o camarada devendo 5 anos e está processado e protestado e tem um refis. Uma hora vai ter que achar uma solução para ajudar então, agora, ou impulsionar. Nesse negócio do desmatamento vai ter um novo vai ter um novo um marco regulatório, um marco temporal, que é 2008 hoje, né, pelo Código Florestal ou não sei. Então, mas ok, você quer esperar? Espera, mas a pessoa, o cidadão que quer regularizar, nós vamos dar ferramenta para isso. Então, vamos usar também o dia 3. Procurar a prefeitura. No dia 3 vai ser assinado esse protocolo, vai dar ampla divulgação nisso. Ótimo. Aí a Secretaria de Agricultura do município, com seus profissionais, vai auxiliar para que o produtor consiga. E também empresas terceirizadas, empresas que fazem isso normalmente, fazem isso com bastante, já têm conseguido alguns desembargos, né? Então a gente precisa inserir mais áreas produtivas que estão abertas, estão ali participando hoje da forma meio, não vou dizer ilegal, mas à margem da lei, né? E a lei sabe disso, sabe? Então a Biov tem aí, quer dizer, então nós precisamos otimizar. Não adianta reclamar depois do lei. O importante é que você, como gestor público, está colocando as possibilidades na mesa. Nós estamos aqui para tentar ajudar. Você quer preocupação de novo com as pessoas. Eu não quero porque eu não quero. Eu derrubei há 20 anos atrás e eu não quero plantar 1 hectare. Beleza, é do seu direito. Mas você está contra a lei. Agora, talvez, eu tenho 80 hectares, eu tenho 10 para o mar. É possível hoje você refrescar com 50% de planta exótica, 50% de uma cultura, de uma árvore que pode te dar lucro. Fruticultura, nós estamos falando de cacau, estamos falando de café, estamos falando de pequi, estamos falando de coisas, né? E você tem um prazo para isso. E por que não? Com o tempo isso tudo eu acho que a pessoa tem que começar a fazer matemática, né? Calcular isso e as possibilidades do que pode ou não acontecer no futuro. O importante é que você vai ter essa oportunidade agora e aí o empresário, o agricultor que está agora ouvindo pode com certeza já buscar essa oportunidade lá também junto com vocês. 40 anos atrás, no Rio Grande do Sul, talvez uma área de 30 hectares era viável um produtor plantar soja e milho e sobreviver. Hoje não é mais. Em Querência, Mato Grosso, o produtor que tem 100 hectares, pouco mais ou pouco menos, e não está 100%, a soja não é viável, ela não sobra para isso. Mas um gado leiteiro sobra, uma fruticultura sobra. Tem outras culturas que podem ser interessantes. Podem ser interessantes. Nós temos que achar o caminho. Né? Então, e agora, por exemplo, questão do mês atrás, mesmo pouco, eu estava aqui em Cuiabá, num evento do Ministério da Agricultura, onde é que Querência, o consórcio regional, nós, através do ministro Favro, foi conseguido o CISB, que é a possibilidade de, aqui da Baixada Cuiabana também, né, de você poder vender um queijo, não só no seu município. Nós temos em Querência, eu fui prefeito de 3 a 16, nós instalamos o SIM, o Sistema de Distribuição Municipal, onde é que um pequeno frigorífico que se habilitou, ele abate talvez 20, 30 cabeças de gado por dia e atende o município de Querência. Não atende todo, mas atende parte. Ele não podia vender do outro lado do rio, em Cascalheira, porque a lei não permitia. Mas a inspeção de carcaça, veterinária assinando laudo, atestando, para Querência era saudável, Cascalheira não pode, por força de legislação, não era questão sanitária. Certo. Hoje a questão da legislação foi vencida. Isso está sanado já? Isso está sanado desde você se adeque também. Sim, tem exigências legais. Isso nós temos com o mel, nós temos com o leite, nós temos com o iogurte, nós temos com embutidos, nós temos com várias coisas. Há possibilidades. O problema, Mato Grosso, a densidade populacional é muito baixa. Nesse gigante que tem, com 4 milhões de pessoas. Aí faz-se necessário esse pequeno também conseguir levar adiante, além das fronteiras do município, né, o seu produto. Se tu for em qualquer mercado aqui em Cuiabá, que seja Quitanda ou Big Lar, ou qualquer um que está aí, Machadão, Mercadão, enfim. Você vai na área de embutidos. Por que tem que vir pepino embutido lá do Rio Grande do Sul?
do Paraná, compota de doce, esse aqui produz também. Se lá ele pode enviar para cá, por que nós não podemos? Se lá ele vem para cá, porque daqui não pode atender nós mesmos, primeiro começando por aqui. Perfeito. Né? Agora tem que ter escala, tem que ter gente, tem que ter tecnologia, e tem, a Embrapa está aí, a ProSoja está aí, as fundações estão aí, as empresas estão aí. Agora, claro, falta gente. Infelizmente, o que nós temos hoje, agora com a jornada 6 por 1 vencida, o produtor não trabalha só 6 horas, 5 dias por semana, não. Esse é outro desafio, né? É de segunda a segunda, o ano inteiro alguém tem que tirar leite se tu tem uma vaca. É de segunda a segunda que o bichinho come. Então, é diariamente. Então, esse desafio é muito grande. Então, o produtor, ele pode até ter talvez, tudo bem, um colaborador lá que vai trabalhar só aqueles horários. Mas se ele não levantar cedo, cada tarde... Qualquer empreendedor, né? Exatamente. Então, assim, é mas está aí uma oportunidade, né? Famílias que, ao longo dos anos, deixaram os filhos indo para a cidade médica, talvez voltar para trás e realmente botar a mão na massa e ter uma vida tranquila nas mais diversas áreas. Não só plantando soja. Soja é uma das opções para grande, né? Para destruição. E o Mato Grosso tem tanto campo para tanta gente, tanta possibilidade. E não é só querência, não. Eu estou falando querência e eu sou bairrista. Mas eu sei que se todos vierem para querência, não tem como atender. Mas tem que ser um ponto de referência. Querência é uma cidade que cresceu, vai continuar crescendo. A região também vai continuar crescendo, o Mato Grosso. Como tu vai parar dentro? Eu já fui aqui tu vai aqui para Santarém, você vai sentir do outro lado, Pará também acontecendo, acontecendo. Eu acho que o Brasil inteiro está crescendo. Mas você falou de uma coisa muito legal e que eu quero pegar isso aí como ponto-chave da minha próxima pergunta para você. Oportunidade. Né? Então você falou de uma região que está crescendo, não só para os grandes, mas para os pequenos, como você comentou, do queijo, do leite, do doce, do piquinho, você falou agora há pouco, acho que deve ter uma produção boa lá também. Com certeza. E empregos. Acho que nós temos muitas multinacionais, empresas de grande porte, empresas do agro, tratores e uma série de outras situações. Hoje temos oportunidade para quem talvez esteja aqui fazendo a faculdade, fez lá uma habilitação, tem espaço para ir para querência. Precisa também de profissionais? Falta mão de obra lá também? Falta mão de obra qualificada. E não te falo assim, a questão só superior, fiz faculdade. Nós conseguimos querência, hoje eu estava falando com o presidente da Fiente, aqui do estado, estava lá no governo, naquele MT trifásico, né? O ano passado fizemos um evento, está marcado agora, marcamos hoje, dia 11 de novembro, na quarta-feira, vai ter outro evento lá em Querência. O Senai, ele tinha até o ano passado a sua base em Barra do Garças. Certo. Fechou Barra do Garças e está em Querência. Hoje a Senai está em Querência, com todos os cursos que o Senai pode, vários que ele tem, capacitando. A Prefeitura cedeu mais uma área, vamos fazer mais um investimento para ter mais treinamento. Estão treinando pessoas, nós precisamos de gente técnica, não só... Claro, o nível superior é muito importante, com certeza, não tem dúvida nenhuma, mas a qualificação técnica é que no futuro talvez dê a oportunidade para muito mais gente com valor melhor, porque um eletrotécnico, um eletricista, né, não precisa ser um engenheiro elétrico, mas um técnico eletricista de 2 anos de técnica, que põe a mão na massa e sabe fazer o básico. Né? O básico não, que ele sabe pegar uma planta e depois atender. Estamos falando de energia, estamos falando de computador, estamos falando de sistema, estamos falando de operadores, de manutenção, de mecânica. Tem tanta coisa, porque senão com o tempo tudo vai ser descartado. Eu sei que a máquina substitui em muitas horas, mas o ser humano, ele vai faltar. Para instalar uma porta dessas, talvez um robô um dia venha aqui e coloque. Não pode ser, não sei. Mas hoje nós precisamos de alguém para lá instalar. Exatamente. Né? Então, mas você falando de uma cidade que está com um pujante crescimento como este, com possibilidade de investimento que está chegando, com esse braço do trilho também ajudando. Eu acho que esse braço pode ser talvez aí o grande boom dessa região, que o escoamento de grãos ajuda muito, favorece, torna-se uma saída para quem talvez fica ali preocupado para onde vai escoar esses grãos. E isso vai trazer outros empregos, outras oportunidades, outros negócios também. Mas a cidade, para receber essas pessoas que estão talvez nos assistindo aqui agora, que queira ir, que queira se instalar, que queira mudar, que queira ir para aquela região, talvez sair do grande centro e ir para uma região mais gostosa, próximo da mata, que tem ali uma pecuária associada com a floresta,
com a produção agrícola, né? Uma integração, um lugar interiorano, mas com tudo que ele precisa. A cidade provavelmente deve ter um IDH muito bom, com possibilidade de favorecer escolas, creches. Como é que está hoje, Querência, nesse sentido? Assim, ó, Querência, só para ter uma ideia, Querência recebeu educação, por exemplo, educação básica, que é a questão do município, a responsabilidade. Certo. Né? Nós evoluímos, eu assumi em começo de 25 e determinei para minha secretária de educação, foi escolhida, professora de 20 anos de carreira, com mais algumas técnicas, que nós precisávamos subir a régua. Aí todo ano teve agora, mês de março, a premiação das melhores escolas do estado. Em 24 nós tínhamos, que foi premiado em 25, nós tínhamos 4 escolas de Querência premiadas. E mais nenhuma entra top 10. Aí eu falei para o secretário, ano que vem eu quero, e nós vamos tomar atitude para isso, top 10, das melhores. E conseguimos esse ano classificar 6 escolas, dentre as 100 melhores escolas municipais do estado de Mato Grosso. Em Cuiabá não tem, tá? Em Cuiabá, com tanta escola municipal, nós não temos 6, não. Em Querência tem. Das melhores médias do TC, da Proleitura, do 2º ano, da 4ª série, também 5ª série, do 5º ano, em português e matemática, ser excelentes leitores, a pré-leitora, quer dizer, então, a gente faz um acompanhamento disso, nós intensificamos o uso, e Querência, nós tivemos a escola com a 2ª melhor média dentre as escolas estaduais no estado de Mato Grosso. Então, nós crescemos de um ano para o outro. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho, prefeito. Hoje, nós também recebemos esses dias um selo ouro na saúde. Nós, nas escolas, por exemplo, daquele programa cuidando daqueles cartões para famílias, pequenos projetos, Querência foi líder da mesma forma. Quer dizer, então, em vários setores nós estamos melhorando o índice nosso, tentando fazer o melhor em tudo, dando oportunidade. E, claro, para isso demanda muita gente e talvez a gente não tenha, a gente precisa de pessoas que venham para somar, né? A gente, claro, como também vem aquele cidadão que está lá no Maranhão, no tanto no Brasil, e escuta, vou para lá vai ter solução, tudo para mim. Aí chega ali, tem a demanda por tudo, por escola, por isso, por aquilo, que é emprego, que é casa, e você não tem a condição de oferecer. Mas aquela pessoa que vem com estrutura, que tem um pouquinho de paciência, né? A gente não consegue tudo na vida de um dia para o outro. Mas você, para quem conhece as cidades estruturadas no estado de Mato Grosso, e não vou para não esquecer nenhuma, mas eu vou falar, ao 63 tem 5, 6 cidades espetaculares. Nós temos Primavera do Leste ali, que está um bom. Na nossa região, Barra do Garça, antigamente era referência. Agora nós temos Agaboa crescendo muito, Canarana crescendo muito, Querência crescendo muito, como outra cidade no estado. Quer dizer, Querência, te falei, ela é a cidade que mais cresceu no estado em população entre os dois censos. E esse ritmo nós estamos levando até agora. Agora, claro, abertura de área não tem mais. Agora, intensificar o uso, nós temos um leque muito grande. O dia que tiver esse linhão aqui à vontade esparramado, o lençol freático nosso é abundante. O dia que nós pudermos usar energia, tivermos irrigação e tivermos um dinheiro mais barato, vai voltar. Hoje está muito caro. Hoje a economia brasileira, o produtor brasileiro praticamente está trabalhando para a multinacional e para o sistema financeiro. Eu sei que nós dependemos, nós temos que fazer conta, a gente o produtor quando embala, agora é minha vez, agora eu pego, e na verdade leva aquelas cacetadas, puxa vida, mas por que eu fiz assim? E o arrependimento bate, porque é uma coisa, ele confia tanto na sua atividade que quando melhora um pouco ele já quer abraçar o mundo. Sim. E acontece, hoje tem um revés de novo, nós estamos sendo momentâneo. Eu vi ontem em Brasília discutindo a questão do apoio financeiro para tentar viabilizar alongamento de dívida, uma coisa que tem que acontecer, como já teve no passado, uma securitização. Então, assim, são coisas que mais poderia. O mundo está em eterna mutação, uma mudança constante, e a gente não pode perder um produtor, por exemplo, o produtor brasileiro, da forma geral, é mais novo do que o produtor americano. Nós não podemos desestimular a geração que vem para trás. Meu pai trabalhou a vida inteira, chegou nos 70 anos e perdeu a fazenda. Que a gente tem que ter, claro, aí entra a FAMATO, aí entra a ProSoja, entra a associação, as entidades de apoio, fortalecendo. Né? Eu estava aqui esses dias, ontem à noite fui no Green Farm, uma exposição ali, Caiado estava lá falando, o Piveta, mas o Ricardo Salles estava ali, outras pessoas, tinha
uma exposição de agricultura familiar, eu falei com 2, 3 aqui da região. Quer dizer, todo mundo ganha quando a coisa é organizada, quando tem apoio do Estado, quando outras cadeias produtivas são formadas. Então a gente precisa, a oportunidade existe. O problema é que nem todo mundo vai poder viajar pelo Brasil a bordo de um jatinho, nem todo mundo vai sair daqui e vai lá no Manso com iate todo fim de semana, mas é aquele que, sabe, mas pelo menos ir... Mas Mato Grosso, a nível de Brasil, é ainda um estado que gera oportunidade Para muita e gente. que, comparado a muitos outros estados da federação, ainda é um dos melhores para que você possa empreender. Né? Nas mais diversas áreas. E eu quero reforçar para vocês aqui que eu estou batendo esse papo com o prefeito Gilmar Ventes, que é prefeito de Querência aqui do estado de Mato Grosso. E para você que está nos assistindo agora, ó, marca aí, coloca um mapinha, né, a setinha do mapa para visitar, conhecer Querência. E vocês viram pelo papo aqui com o prefeito Gilmar, o quanto ele é apaixonado e o quanto ele é empolgado, né, com a cidade, do trabalho que está sendo feito, de o que a cidade tem, o que a região pode proporcionar para quem busca oportunidade, para quem quer investir, para quem quer um lugar que está ali unindo o urbano com a floresta, com áreas indígenas e assim por diante, né? Quem gosta do turismo e também tem oportunidade de trabalhar com o seu próprio negócio ou até mesmo numa multinacional. Né? Então, as oportunidades são imensas e acredito, né, que o prefeito está colocando o alfinete, né, no mapa aí, firmando Querência como uma cidade em pujança de crescimento econômico. E esse é o nosso propósito aqui hoje, trazer para vocês as oportunidades e também falar de desenvolvimento econômico, que é o que nos interessa muito, que é a viabilidade para tudo, qualquer negócio, na carreira, nos negócios, no empreendimento e principalmente para quem está buscando investimento. Prefeito Gilmar, olha, tudo que nós conversamos aqui, eu acho que abordamos de tudo um pouquinho e principalmente falar do potencial que essa região tem e do potencial que Querência tem para o Brasil, para o estado de Mato Grosso, né? Quero te agradecer por essa conversa fantástica aqui e quero que você faça o convite de novo. Vou pedir para o Gabriel, fazer esse primeiro corte para a gente fazer o convite para quem está nos assistindo, que em Querência agora, no início do mês, 4, 5 e 6, tem festa à disposição em Querência, para que você possa já, se quiser conhecer a cidade, ir lá para conhecer já a festa à disposição da cidade, já conhecer todo o potencial de Querência. Esse é o convite para vocês aqui do VT Business, da nossa equipe do VT News, para que vocês possam já conhecer uma região extraordinária e aí deixar para você fazer o convite também e fazer seus agradecimentos, prefeito. Na verdade, para quem quer conhecer, é muito legal. Hoje tem rodeio em cavalos e rodeio em touros, é uma tradição americana, mas está aqui no Brasil. Shows, né? Maiara Maraíza na quinta-feira, Rio Negro e Solimões na sexta-feira e Israel e Dolfo no sábado. E os segundos shows eu não sei quem não me lembro, porque acabei não lembrando, mas tem. Quer dizer, então, além da exposição, vai ter parquinho, vai ter isso, aquilo, perto da cidade. Costuma lotar, a hotelaria da cidade lota. Com certeza. Para quem quer vir de fora de carro, chega de asfalto. Para quem vem de avião, tem também. Pouso e decolagem noturna, a iluminação no aeroporto existe, então não tem problema nenhum, deu um acidente, táxi aéreo, ambulância, UTI aérea vem em qualquer hora do dia e da noite. Então, temos isso também para oferecer. Nós temos um hospital, está lá, nós temos vários médicos, temos clínicas particulares, estamos construindo um hospital novo que vai ter 77 leitos. Temos uma UTI pronta que não está funcionando, funcionou na época da pandemia, estava por hora desativada. Então, nas mais diversas áreas nós temos isso e quem quer conhecer tem. O Brasil, para quem... Ou seja, para quem quer definir o futuro... Você pode receber qualquer pessoa do Brasil e do mundo, né? Diferente de nós, dos pioneiros, né? Que foram muitos aventureiros, na verdade. Fala assim, tem muitos pioneiros, aventureiros que deram certo. No Mato Grosso, a história, se tu conta, são inúmeras, né? E com certeza hoje você consegue conhecer Querência sem estar aqui, sem estar lá. Diferente, eu vim a convite do meu futuro sogro na época, né? Eu trabalhava, tinha um emprego no IBGE, fazia ciências contábeis na UPF em Passo Fundo,
E ele vendeu as propriedades dele, veio embora para Mato Grosso e me pediu, e aí? Eu largo tudo, vou embora. E fiz isso. Largou pela metade. Hoje não precisa mais ser assim. Não, Hoje é pode ser muito... verdade. Né? Daí tu pega as mochilas, carrega teu 3 em 1, que nós tínhamos na época, moto em cima de uma Então Corona. você está lá desde... 92. Ah, 92. Você 92. chegou um pouquinho depois Um lá pouquinho da depois. primeira mudança em A 86. primeira chegou em 86, a emancipação veio em 91, a primeira eleição teve em 92, a partir dali eu conheço a E história. pelo nome Querência, colonizado por sulistas. A origem, sim, foi uma colonização feita pelo pastor Norberto Schwantes, um pastor da igreja luterana, pastor alemão, da região noroeste do Rio Grande do Sul, preocupado com os produtores, famílias numerosas na época, 10, 12 filhos, todo mundo sem espaço, sem nada, desbravar o Mato Grosso, veio para Canarana, veio para Gabua, Gaúcho do Norte, Terra Nova, então toda a região ali foi colonizada dessa forma. Então, esses foram o começo. E deu certo. Deu certo, claro que depois veio os catarinenses, veio os paranenses, veio o paulista. Hoje, Querência, eu acredito que o povo, os primeiros não são mais a maioria. Hoje, a mão de obra, a mais pesada vem do lugar. Agora, existe oportunidade para todo mundo. Nós temos pessoas... Eu acho que de todos os estados brasileiros, tem algum cidadão lá. Muito porque bom. Enxerga, vê e... Agora, você pode hoje planejar, né? Eu quero viver... Eu me formei em São Paulo, qualquer lugar, tenho formação em qualquer área. Claro, todo mundo pode ser aventureiro, mas se tem empregos de bem remunerado, outros menos, tem quem vem com espírito empreendedor, tem espaço, Querência tem... claro, falta coisa na cidade ainda, mas nós temos hoje loteamentos. Esses dias teve um evento lá de tiro de laço, uma etapa. 11 estados estavam lá. Né? Querência já foi palco em 2017 do FENARTE, Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, um dos maiores eventos desse segmento no Brasil. Então, Querência é conhecida assim. E nós temos hoje oportunidade para tudo. Quero abrir uma churrascaria? Não sei, mas está pequeno, mas já tem uma lá. Eu quero abrir uma padaria? Tem também, mas cabe outra. Quer dizer, vai ter um shopping? Claro. Não, realmente shopping. Sabe o que eu costumo falar, prefeito Gilmar? Que assim, tem muita gente que às vezes quer investir ou ir para uma região, e quando a gente fala de Mato Grosso, as pessoas de fora, falar, mas lá falta isso, falta aquilo. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: onde falta alguma coisa, ou tem poucas, tem oportunidade. Com certeza. É exatamente isso. Porque se você for para São Paulo, como você comentou, uma padaria, uma churrascaria, você só vai ser mais um. Mas se você for fazer hoje um grande empreendimento numa cidade no interior do estado de Mato Grosso, como é o caso de Querência, talvez você vai ser referência naquilo que você fizer. Então é uma ótima oportunidade para quem quer investir, ótima oportunidade para quem quer viver com qualidade, né? Ter qualidade de vida. Exatamente. E sei lá, nós temos várias agências de turismo na cidade que eu acredito que diariamente tem pessoas de Querência em algum lugar do mundo. Isso existe. Então, por quê? Você tem a condição, você trabalha. Às vezes a pessoa naquele caos de São Paulo, né? O ano inteiro trabalhando, sofrendo no trânsito, está lá, para talvez no final de semana, para o interior, está lá, vou na praia. Nós também vamos na praia. Nós também vamos para o interior. Nós temos uma vida... Quer dizer, então existe isso. Você não tem... Sim. E longe, claro, longe da onde? É isso. Você está longe da onde? Eu estou longe do Xingu, estou do lado. Perfeito. Uma vida mais pacata, eu estou do lado. Né? Então, assim, tem coisas que cada um tem que optar o que é, mas é uma oportunidade. Eu tenho certeza que o Brasil tem N possibilidades, e dentro dessas possibilidades, Querência está na mesa aí para quem quer conhecer. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais bate-papo depois, prefeito, que tem bastante coisa. Prepara tudo para que a gente possa fazer uma próxima conversa quando você voltar aqui novamente e falar de como é que foi as novidades, como é que foi a implantação dessas casas, do Corpo de Bombeiro, da Escola Estadual, desses eventos que está sendo feito lá, da FS, né, também. Mais um agravante. Nós estamos... Querência é ligado hoje pela 158, pela BR-242, 50 quilômetros, e você vai a Querência e volta, por asfalto, não tem outra chance. Certo. Nós estamos fazendo um caminho para sair em Canarana, pela MT-243, já tem 40 km pronto, e está vindo de Canarana a MT-110 com 58 km. Talvez final de 27 estão ligando para o Canarana, que vai nos encurtar para Cuiabá em 60 km. Mas também estamos levando a MT-109 de Querência, para quem conhece a região, sentido a Espigão do Leste, no São Félix de Araguaia, para tirar do isolamento por asfalto. Vamos citar os nomes: Canabrava, Porto Alegre, Confresa, Santa Cruz, São José, Luciara, Santa Terezinha,
e Vila Rica. 8 cidades que, para vir para Cuiabá, no mínimo enfrentam 130 km de chão hoje. Quando esse asfalto estiver pronto e está sendo construído do Canabrava e de Querência também, a ponte está por ser licitada, o governo do estado, Mauro Mendes, numa brincadeira, desde faz tempo eu estamos querendo isso, mas talvez final de 27 não, mas final de 28, aquele Norte Araguaia, se a 158, que é o governo federal, não estiver pronta, para aquelas cidades todas, o caminho por asfalto para o sul do Brasil vai ser passar por Querência. E aí como se torna também ali um boom de cidades, né? com certeza. Uma Que vai região interligada. dar outras possibilidades. Nossa, começo, imenso. Né? Você não tem uma concessionária. As maiores, só dois, tá? Case e Jandir, são duas marcas internacionais conhecidas, né? E as duas lojas de Querência, tanto da Case quanto da Jandir, já foram as maiores concessionárias das duas marcas no Brasil. Né? Porque nós temos Querência com 450 mil hectares e nós temos uma área de atuação dessas concessionárias de quase 1 milhão de hectares no entorno. Claro, hoje abrem-se outras, né? Quer dizer, então nós temos uma economia pujante. Com então, certeza. Olha que e todo esse pessoal precisa de gente para trabalhar. Gabriel, vamos combinar com o Rafael para a gente pular, dar um pulo lá em Querência também. Vamos lá conhecer. O prefeito já está aqui, nós já vamos cutucar ele aqui para ele nos convidar. Certeza, o convite está feito. O papo foi muito bom, prefeito Gilmar. Eu acredito que... Eu sou um também que defendo, sou mato-grossense, minha região aqui é Jaciara, mas sou um defensor do estado de Mato Grosso, sou um defensor do Brasil, de que aqui nós temos um potencial imenso, nós temos uma riqueza que é fantástica. Quando eu falo para as pessoas, exatamente como eu disse, quer um lugar para investir, aqui é um lugar que tem oportunidade, o que você quiser tem aqui, né? Pantanal, Amazônia, Cerrado, qualquer tipo de cidade dá para receber qualquer pessoa do Brasil e do mundo para fazer investimento, para fazer uma carreira, para viver com qualidade de vida aí. Então, Mato Grosso é um ótimo lugar e isso aqui vai estar crescendo de uma forma que não tem como parar. Eu acredito que lá também, da mesma forma. Então, leva um abraço, né, para a população de Querência, gratidão por estar aqui trazendo essa informação, e esse é o propósito, como eu falei do programa, da gente dar voz e mostrar este potencial econômico, este potencial de negócio, de carreira que o Mato Grosso tem, que a cidade do Mato Grosso tem, e Querência está mostrando aí para que veio, né? Parabéns pelo seu trabalho. E é claro que nós vamos ter sim uma oportunidade de falar mais sobre cada um desses programas que você está fazendo. Porque isso aqui não é uma conversa de um propósito político. Mas qual é a melhor pessoa para falar de uma cidade se não seu principal gestor? Você sabe que você é o funcionário daquele povo. Então hoje aqui você está fazendo uma divulgação de uma cidade que você administra e parabéns pelo trabalho. Que nem eu falei antes, eu sou bairrista. A gente gosta, por exemplo, escolhemos Querência, eu por uma opção... Né? Eu não vim olhar antes, mesmo assim a gente se recaptou. E Querência recebe de braços abertos todo mundo. E Querência, graças a Deus, eu não me intitulo assim, eu sou uma das pessoas, um dos seres humanos que está ali há muito tempo fazendo o seu melhor. Né? E Querência tem essa pujança econômica pela força do seu povo. Querência foi feita a muitas mãos. Né? Só o Gilmar hoje, prefeito de ontem, quem tem mais, quem tem menos. Nós temos uma força econômica aí de pessoas, as entidades. Eu fui presidente do Sindicato Rural, por exemplo, por 2 mandatos, fui diretor da ProSoja, ajudei a criar a Sicredi na época, fui presidente de comunidade, presidente de igreja, de paróquia, CTG. Então, assim, a gente tenta se envolver porque tudo isso precisava e falta. Se tu for lá hoje em Querência, tem um complexo esportivo de tênis, por exemplo, que tem poucos no estado de Mato Grosso. Tem poucos no estado de Mato Grosso. Existe em Querência. Beach tênis, futebol, incentivo, escolinhas. Nós temos N situações que você não perde tempo no trânsito. Claro, já tem gente querendo botar semáforo lá, mas enfim, existe, é uma pujança que tem e o estado é assim. Querência não é um oásis isolado, né? Não é uma ilha isolada, não é só lá que tem isso, mas dentre as possibilidades, Querência oferece um mínimo. Faz o convite pessoal novamente para a gente. Querência os agradecimentos é uma terra a ser conhecida. Mato Grosso, para quem não conhece, bem a conhecer. O Vale do Araguaia é uma das. Não vou falar o nome, antigamente falávamos outro termo para isso. Querência, o Vale do Araguaia é uma das oportunidades. Né? A 158 corta, nós temos o Rio Araguaia
amplamente divulgado. O Xingu não tem nome internacional. Quer dizer, então, nós precisamos de gente que queira viver ali e ajudar a fazer com que essa cidade cresça muito mais. Então, de braços abertos, né? Todos os segmentos são bem-vindos. Talvez coisas que eu não enxergo, alguém que passa, não, é possível. Talvez seja possível isso. Então, não sei, eu não tenho conhecimento tanto para poder falar que tudo funciona, mas com vontade e quem for fazer uma pesquisa de mercado vai ver que lá temos muita possibilidade. O que não temos, por enquanto, é muita gente. 30 mil pessoas é óbvio. Se tu tem que ter muita gente para consumir algo, lá nós não vamos ter ainda, mas a oportunidade, ela está lá. Então, tenho certeza que não perde quem tirar um dia, 2, 3 ou 4, 5 para conhecer a região. Não precisa conhecer só Querência, Mato Grosso é grande. Mas Querência é uma das cidades que merece um olhar diferenciado. Tá feito o convite do prefeito Gilmar para você conhecer Querência. Ele tá levando aqui a canequinha do VT News, caricatura e tudo mais. E é claro, né, que você é nosso convidado e está sempre aqui nos acompanhando. Né? Já ativa aí o sininho para ver os próximos episódios, conhecendo outras cidades, outras regiões com muitas oportunidades, que sempre nós estamos trazendo pessoas de alto nível. E aí, é claro, ao chegar em Querência, já fala que você recebeu o convite direto do prefeito aqui, o prefeito Gilmar, vai lá visitá-lo, com certeza ele vai receber você, empresário, industriário, que queira investir na cidade. Meu muito obrigado novamente a você que está nos acompanhando e olha, bons negócios.